Atividade número 2. Observe a figura ao lado, formada pela justaposição de um retângulo e um semicírculo, ou seja, metade de um círculo. Letra A. Quais expressões algébricas representam o perímetro e a área do retângulo em função do parâmetro x? Então, vamos lá. Para a gente determinar a expressão algébrica simplificada do perímetro do retângulo, a gente tem que lembrar que perímetro de uma figura, gente, é a soma de todos os lados dela. Então, é isso que a gente vai determinar aqui. E os lados desse retângulo são x e 20, x e 2x. Se o lado esquerdo vale x, o lado direito vale x. Se o lado de baixo vale 2x, o lado de cima também, porque o retângulo tem essa característica de igualdade de lados. Então, o perímetro dele será x mais 2x mais x mais 2x, que vai dar ao todo 6 letras x. Basta a gente somar a quantidade de letras e a gente tem esse total. E no segundo item, a expressão algébrica simplificada da área do retângulo. A área de retângulo, gente, é quando a gente multiplica as duas dimensões dele, a base vezes a altura, como a gente viu no PET da semana passada, no PET anterior. A base que a gente tem é 2x vezes a altura que a gente tem é x. Duas letras x vezes uma letra x dá 2x elevado ao quadrado. Por quê? Porque quando a gente tem multiplicação de números iguais, ou no caso letras iguais, a gente pode escrever na forma de uma potência, por isso que aparece dessa forma. Letra B. Se o perímetro da forma retangular é 24 metros, encontre o valor de x. Depois, calcule a área do retângulo em metros quadrados. Vamos lá, então. O exercício nos disse que o perímetro deste retângulo vale 24 metros, ou seja, se eu somar todas essas letras x aqui, que dá o contorno da figura, a gente vai encontrar o número que é 24. E a gente sabe que somando todas essas letras x, gente, a gente tem o total de 6. Ou seja, a gente pode igualar 6x a 24. Por quê? Porque esse é o perímetro com a letra x e esse é o perímetro da mesma figura apenas com o número. E como a gente descobre o valor da letra x aqui? Basta a gente passar esse número 6 que está multiplicando, fazendo a operação contrária, então ele vai vir dividindo. Com isso, a letra x é igual a 4, ou seja, a letra x vale 4 metros. Qual vai ser a área do retângulo? A gente pode fazer, sabe o quê? Vir aqui, substituir todas as letras x pelo número 4 para a gente ver que número a gente vai ter. Então, por exemplo, essa altura aqui que vale x, nós sabemos que mede 4, certo? Porque a letra x vale 4. E esse comprimento que vale 2 vezes o x, 2 vezes o 4, a gente tem o comprimento que é igual a 8. Ou seja, para determinar a área do retângulo é só fazer base vezes altura. 8 vezes 4, 32 metros quadrados. Letra C. Considerando o valor de x encontrado anteriormente, transforme o perímetro do retângulo em centímetros e sua área em centímetros quadrados. Lembre-se, 1 metro é igual a 100 centímetros e 1 metro quadrado equivale a 10.000 centímetros quadrados. Então, vamos lá. Se o x, segundo o que o exercício nos falou, é igual a 4, que foi o valor que a gente encontrou, o perímetro do retângulo será 4 metros. O perímetro do retângulo, quando a gente soma todos os lados dele, gente, vai ser 8 mais 4 mais 8 mais 4, certo? Então, a gente vai ter 8 mais 4 é 12, 12 mais 12, 24 metros. O perímetro dele é 24 metros. Mas o exercício pede para que a gente transforme em centímetro. E para transformar de metro para centímetro, o que a gente tem que fazer? A gente tem que multiplicar por 100.
1 metro tem 100 centímetros, então 24 metros terá 2.400 centímetros. Basta a gente acrescentar 2 zerinhos no número aí que a gente tem, certo? E para determinar a área do retângulo em centímetros quadrados, a gente vai transformar de metro quadrado para centímetro quadrado, seguindo essa relação que a atividade nos deu. 1 metro quadrado equivale a 10.000 centímetros quadrados. Então, como aqui a área que a gente calculou é de 32 metros, para eu transformar de metro quadrado para centímetro quadrado, a gente multiplica por 10.000. E 32 multiplicado por 10.000, basta a gente acrescentar 4 zeros nele, que é a quantidade de zeros que o número 10.000 tem. Com isso, a gente encontra 320.000 centímetros quadrados, certo? Letra D. Sabendo que o diâmetro do círculo é x metros, o seu raio R é a metade do diâmetro, o seu perímetro ou comprimento é 2πr metros e sua área é igual a π vezes r ao quadrado, metros quadrados. Considere o valor de x encontrado anteriormente e 3 como uma aproximação para o valor de π, para calcular o raio R e o comprimento do semicírculo em metros e sua área em metros quadrados. Depois, transforme o raio R e o comprimento do semicírculo em centímetros e sua área em centímetros quadrados. Em seguida, calcule o perímetro em metros e centímetros e a área total da figura em metros quadrados e centímetros quadrados, que é o que está sendo pedido em todos esses itens aqui. Então, primeiro, olha o desenho que a gente tem. Isso aqui é um semicírculo, é metade de um círculo. Tudo isso aqui é como se fosse o diâmetro dele, que é a distância de um lado do outro, é o que divide pela metade, o círculo pela metade. Se o diâmetro é 4, o raio que fica na metade tem que medir 2, porque 2 mais 2 dá 4. Então, o raio do círculo ou desse semicírculo é igual a 2 metros ou 200 centímetros, porque 1 metro tem 100 centímetros. Perímetro ou comprimento do semicírculo. Então, para a gente determinar o perímetro dele, que é o contorno dele, a gente precisa descobrir quanto que mede esse pedacinho mais esse. Quando a gente vai determinar o contorno de um círculo inteiro, a gente tem uma fórmula específica que foi dada aqui, que a gente usou anteriormente, que é 2 vezes o π vezes o raio. Nós sabemos, de acordo com o exercício falou, que a gente pode trocar o raio, o π por 3, e o raio pelo quanto que ele vale, que é 2, certo? Então, fazendo essa multiplicação, 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 2 dá 12. O que é esse 12, gente? 12 metros seria o contorno da circunferência inteira. Porém, como a gente está trabalhando com uma semicircunferência, semicírculo, esse comprimento aqui não é 12, é 6. Por quê? Porque é metade. E para a gente determinar o perímetro desse semicírculo, a gente precisa somar esse valor mais esse. Então, 4 mais 6, o perímetro ou comprimento do semicírculo é igual a 10 metros, ou fazendo a conversão, 1.000 centímetros. Lembra, gente? Para transformar de metro para centímetro, basta a gente multiplicar por 100. Depois, pede a área do semicírculo. Para determinar a área, gente, a gente tem a fórmula específica que foi dada aqui e que a gente usou em PETs anteriores, que é π vezes o raio elevado ao quadrado. Então, a área é igual a 3, que é o valor da letra π, vezes 2 elevado ao quadrado, que é o valor do raio. 2 elevado ao quadrado é 4, 4 vezes 3, a gente encontra 12 metros quadrados. Porém, gente, esse 12 é a área do círculo todo e nós queremos a área da metade do círculo, ou seja, temos que dividir por 2. Então, 12 dividido por 2, a gente encontra 6 metros quadrados. Para transformar em centímetros quadrados, a gente segue o que o exercício nos deu.
1 metro quadrado equivale a 10.000 centímetros quadrados. Então, basta a gente multiplicar esse por 10.000 e a gente vai ter 60.000 centímetros quadrados. Perímetro total da figura é o retângulo mais o semicírculo. Então, agora atenção nisso aqui, ó. Para determinar o perímetro, gente, a gente vai levar em consideração essa figura aqui. Tá vendo? Então, a gente precisa somar esse lado, mais esse, mais esse, mais esse aqui. Porque é o contorno. Eu não vou considerar esse pedacinho que mede 4, certo? Então, se aqui vale 4, aqui vale 4. Se aqui vale 8, aqui vale 8. E a gente sabe que esse contorninho vale 6. Então, para a gente determinar o perímetro, a gente vai somar 8 mais 4, mais 8, mais 6. Que vai dar o total de 26 metros, ou transformando em centímetros, basta a gente multiplicar por 100, 2.600 centímetros. E por fim, a área total da figura, que é somar a área do retângulo mais a área do semicírculo. A área do retângulo nós fizemos aqui em cima, tá vendo? Vale 32. Mais a área do semicírculo nós fizemos aqui, vale 6. Então, quando a gente soma 32 mais 6, a gente encontra 38 metros quadrados. Para transformar 38 metros quadrados em centímetros quadrados, basta a gente multiplicar por 10.000. Então, 38 multiplicado por 10.000, né, basta a gente acrescentar 4 zeros nele, fica 380.000 centímetros quadrados.